Bem-vindo ao Análise de Obras, um podcast para desenvolver o seu senso crítico. Desta vez, o tema é Sociedades Opressivas. Aprenda a refletir sobre a cultura e sobre si mesmo, através de filmes e séries de TV. E tudo isso com muita diversão. Vamos começar? E hoje nós iremos falar de V de Vingança, lançado em 2006, dirigidos por James McTighe. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Francisco, vamos lá. A gente tem falado sobre sociedades opressivas. A gente já escolheu vários filmes falando sobre isso. Esse daqui é mais um dos filmes sobre sociedades opressivas. E eu acho que é um filme que tem tudo a ver com sociedade opressiva. Acho que fala exatamente disso, né? O que você achou do filme? Gostou? Não gostou? Como foi? Então, é interessante porque o V de Vingança é um filme que eu já conhecia. Eu já tinha visto esse filme algumas vezes. Eu lembro que quando eu li a HQ do V de Vingança, eu fiquei mais impressionado com a abordagem original, né, da história. Esse é um filme que, assim, que eu tenho a impressão que ele não nos traz nada muito novo diante de filmes como Matrix, de filmes como O Clube da Luta, A Onda, A Lista de Schindler. Eu acho que eu senti ele um pouco, assim, genérico diante de um filme que denuncia o totalitarismo. É interessante ver mais a figura do V como uma ideologia, né, uma ideia que pulsa na sociedade, mas é uma coisa que é difícil de ser identificada, e de repente ele é esse cara que faz acontecer, ele une, né, as pessoas por essa queda do regime, mas é um filme que, assim, ele não me surpreendeu tanto. É um filme que, diante de tudo que a gente já viu ao longo dos nossos debates, ele não me trouxe nada muito de novo. É curioso você dizer isso, porque eu acho que esse filme aí, ele tem um apelo maior aos intelectuais. Então, como você é um intelectual da academia, eu achei que você ia falar, nossa, esse daí é um filmão, etc e tal. Eu falei, bom, tudo bem, ele provavelmente vai falar isso, né? Mas é um filme que, por exemplo, a gente, como vem debatendo de filme de sociedades opressivas, para mim não me impactou. Não é um filme que eu falo, nossa, que filmaço. Tem vários elementos de denúncia. Tem, lógico que tem. O filme é uma sequência de denúncia todo simbólico, né? Mas é um filme que não apitou para mim. Eu preferi, assim, em termos de sensação, foi muito mais agradável para mim falar Cidade de Deus, falar de Tropa de Elite, falar de A Lista de Schindler, do que falar desse filme. Então já que nós dois nos decepcionamos com o filme, o que você achou, assim, o que explica o fracasso, assim? Não, o fracasso pra gente, original, né? Porque a gente já tá falando desse tema e a gente tá olhando em vários filmes, então a gente começa a comparar, que é natural do ser humano. O que não agradou primeiro, tem uma coisa que você falou há muito tempo atrás, quando a gente tava debatendo o Black Mirror, que você falou assim, tem filme que não quer ser entendido. Esse é um filme que ele quer se mostrar rebuscado, ele não é fácil de entender. Ele joga um monte de simbolismo, um monte de ideias assim, é mesmo a história da Inglaterra, e é tudo muito confuso. Eu, para conseguir entender esse filme aqui, eu tive que fazer várias sabatinas para mim mesmo, sabe? Mas o que quis dizer aquilo? O que quis dizer aquilo? Que cena que veio depois? Foi uma canseira para entender esse filme para mim. Você entendeu ele fácil? Como foi? Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi, eu lembro que eu também achei ele meio nebuloso, assim. Depois eu lembro que depois de uns anos um professor meu passou esse filme na escola. Daí depois foi quando eu li o quadrinho, que eu falei, puta, o filme é bem fraco. E agora revendo, assim, eu gostei, mas eu achei que o filme ele tenta dar essa aura de vou ser um filme inteligente, sabe assim? Quer ver como eu sou inteligente? Eu vou jogar várias coisas, sabe assim? Daí o filme ele fala de campo de concentração, totalitarismo, controle da televisão, e aí tem a denúncia lá da mulher que é lésbica e foi presa. Então, assim, sabe, o filme parece que ele tenta evocar uma série de coisas, mas eu acho que é tudo muito superficial, sabe? Eu acho que o filme ele fica muito na superfície, assim. O que eu achei interessante é que o filme, ele tem uma certa polêmica anarquista. Então é interessante isso, porque é um filme que tem uma proposta falando assim, é uma queda de um regime totalitário, mas não por uma democracia, por uma anarquia. Tanto que o final é um final até meio polêmico, né? Hoje em dia, não sei se fizesse um filme desse, o que as pessoas iam falar, né? Porque de explodir lá o parlamento e tudo mais, eu achei uma coisa bem até corajosa do filme, colocar essa imagem ali, né? Porque ele não está destruindo um prédio fictício do governo, ele está destruindo, de fato, um prédio que existe na Inglaterra, né? E pregando ali uma anarquia, uma reconstrução do zero.
O que me fez lembrar um pouco do movimento anarquista barra niilista europeu. Eu acho que o seu filme ele encontra alguns ecos disso. Mas, para além disso, eu achei que o filme... Eu achei que ele bateu muito no óbvio, sabe? Ah, a mídia é controlada, o governo tem interesse de manutenção do poder, sabe assim, a extrema-direita é intolerante. Principalmente né, depois que o mundo, né, nos anos seguintes, na década passada, o mundo foi marcado por ascensão de líderes de extrema-direita, eleição de líderes de extrema-direita no mundo inteiro. Então, eu achei que o filme dialoga pouco com isso. Eu achei que o filme ele dialoga assim, ele não foi capaz de ir muito profundo. Eu tenho usado inteligência artificial, né? E você faz perguntas sobre o próprio enredo do filme para conseguir entender coisas do filme. Então tem muito elemento inglês, né? O parlamento inglês, a conspiração das pólvoras e o nome Lark Hill. Tentei entender os simbolismos que foram colocando nos nomes das pessoas que foram escolhidas e tudo mais. Então tudo bem, tem um monte de elemento ali. Agora eu não sei colocar o dedo exatamente porque que não agrada, uma vez que a gente já está falando de sociedades opressivas. Esse filme aí deveria ser alguma coisa que a gente diria assim, nossa, esse filme expressa exatamente. E não me faz isso. Talvez faz isso para quem não já está questionando isso. Como a gente já vem questionando isso com vários filmes, esse filme fica só mais um, e um que a gente fala assim, nem tanto. Outra coisa que me surpreendeu foi a análise dos outros. Esse filme, eu vi um monte de gente falando sobre anarquia, explicando anarquia, dando o nome de autores, de filósofos, Thomas Hobbes, e depois falando das teorias anarquistas, materialismo, umas coisas assim. Eu falei, nossa, mas que sofisticado. Então eu gostei muito mais dos debates que foram criados a partir desse filme. Então esse filme aí, ele suscitou isso, né? Ele despertou nas pessoas essa vontade de explicar como que as sociedades opressivas funcionam. Mas o filme em si, nem tanto. É interessante também pensar que a máscara do Guy Fawkes virou um símbolo, né? De protestos anônimos, protestos contra o sistema e tudo mais. Mas, assim, também tem uma coisa interessante que o V, né? Ele fica falando assim, eu sou uma ideia, as ideias não sangram, eu sou um princípio e tudo mais, mas eu confesso que eu não entendi direito que ideia que ele é. Não, é tipo assim, os símbolos, eles prevalecem ao longo dos tempos. Fox assim, lá morreu, foi esquartejado em praça pública, mas a ideia não morreu. Ele quer ser suntuoso, né? O filme quer ser suntuoso e, grandes ideias, grandes filósofos, libertai-vos, e ainda usa essa linguagem rebuscada, né? Uma coisa meio parnasiana, assim, e fala disparado. Meio teatral. Palavreado, assim, sei lá, não funcionou. Eu, pra ser sincero, a gente debateu na última vez Hunger Games. Eu sou mais Hunger Games, que eu acho que tem 1000 pessoas que estariam prontas pra me jogar ovo podre, do que esse daí, em termos de me despertar alguma coisa boa. Então, não, é que assim, é que eu falo, tipo assim, ele fala que ele é uma ideia, só que eu não entendi direito, tipo, qual era a ideia dele, porque ele não explica direito qual era a ideia dele. Eu acho que isso, tipo, deixou o filme numa vagueza, tanto que eu vi até gente falando que no final do filme, o filme precisa ser um pouco fascista, por propor uma uniformidade. Tipo, todo mundo tá uniforme, nas mesmas máscaras, mesma roupa, sabe assim? Tipo, no final, não é que a sociedade ela vai para a liberdade, que é aquela coisa assim de você não conseguir se situar direito, sabe assim? Uma desorientação. Eu vi um cara comparando, né? O quadrinho com o filme, ele falou, no final do quadrinho tem uma desorientação, né? Porque no final do quadrinho ele de fato cai no mundo anarquista. É tipo, é um mundo que realmente não tem lei. Tanto tem uma vilã que não aparece no filme, mas está no quadrinho, que ela morre porque não tem Estado e os caras pegam, estupram e matam ela. E a última imagem é o detetive no filme que mata ele, né? Quer dizer, no filme não mata ele. No quadrinho, e também no quadrinho ele não é um super-herói, né? Ele não é um super-herói, ele é mais um manipulador. E ele tá andando nessa Londres anarquista sem rumo. E no filme não. No filme mostra que, tipo, tem uma direção. É o V. Só que ao mesmo tempo eu não entendi qual que é a ideia do V. Qual que é a ideologia do V? A vingança? Tá, ele quer depor esse Estado totalitário. Mas o que ele quer colocar? Qual é a ideia? Qual é a ideologia? Entendeu qual é o ponto? Você sentiu isso meio vago? Eu senti, bastante vago nesse sentido. Eu preciso estudar mais para entender até melhor o que é o anarquismo. Porque, e aí tudo bem, você vai lá, explode um prédio, fala, bom, chega desse totalitarismo, estamos aqui para depor esse sistema perverso, e aí, qual que é a proposta? Que é mais ou menos isso que você está dizendo agora, né? Qual que é a proposta? Porque vamos viver como? Né? Porque a gente, em grande medida, quando a gente vive em grandes números, eu tenho pensado muito isso quando eu ando pela rua. Seja lá como for a democracia que a gente
gente vive, não tão libertária quanto deveria, como sempre, mas tem muita gente. E muita gente tem uma sensação de sobrevivência mais contida. Não é mais como era há 500 anos atrás, que a pessoa vivia totalmente destituta dos direitos. Elas têm direitos, elas têm espaço, elas têm escolhas. E elas têm proteções, até para o trabalho, proteção de quando fica velho, proteções. E aí faz parte meio que desse contrato social. Agora, se não é mais o contrato social, é tipo uma anarquia, onde todo mundo é livre, né? Porque eu vi um dos caras debatendo, explicando a anarquia como uma história que parece que vem muito de um materialismo, de uma ideia que ninguém vai se dobrar mais às ideias de religião, de abrir mão de nada, ninguém vai abrir mão de nada, todo mundo tem que ser livre. Eu não consigo imaginar uma sociedade onde que todo mundo consegue ser livre e ficando junto. Como é que você consegue ser livre? Você se fecha com 5 numa sala e você quer ser livre com todos os seus direitos e espaços. Como que é isso? Me explica um pouco, o que você entende de anarquia e você acha que o que eu falei encaixa na anarquia? Ou... Tem um grande anarquista chamado Mikhail Bakhtin, que era um russo. Só que na Rússia, o movimento anarquista não era necessariamente conhecido como anarquistas, anarquia. Era conhecido como nihilista, um movimento nihilista. E o que é o nihilismo? Nihilismo é a depreciação dos grandes valores. Nihilismo é você não ter um valor. A gente pode, por exemplo, achar o nihilismo na obra do Fernando Pessoa, quando ele fala não sou nada, não quero nada, né, nunca serei nada, não posso querer ser nada e tudo mais. A gente pode achar na obra do Nietzsche, quando ele fala que essa depreciação de valores pode gerar um homem que esteja acima da moral e que cria só os seus próprios valores. Mas na Rússia isso tomou uma dimensão política. E o que pretendiam esses anarquistas? Porque a Rússia, ela era uma sociedade extremamente tradicional que teve uma modernização muito veloz. E a modernização, ela se caracteriza por enfraquecer a tradição. Por quê? Porque a tradição é calcada numa vida cotidiana material. E a modernização muda essa perspectiva. Então, na Rússia, veio um movimento para falar assim, então, já que é tudo historinha, já que Deus é só um personagem, já que a moral é só um livrinho de regras inventado, por que a gente não destrói o poder e reinventa a sociedade? Só que para reinventar a sociedade é um outro debate. Então, a prioridade dos nihilistas era destruir o poder, destruir a sociedade, desmoralizar a moral. Sabe assim, meio rebutar? Vamos começar do zero, sabe assim? Que é meio que o final do quadrinho. O final do quadrinho é isso. O V, ele vence. Ele consegue destruir o poder. Só que ele faz os próprios caras se matarem no poder. Ele não é um herói que mata todo mundo, né? Os próprios caras vão matando um e o outro. E aí, ele consegue fazer esse governo implodir e a sociedade ficar desorientada. Então esse é o final, uma sociedade que vai se reinventar, mas agora sem os erros cometidos anteriormente, entendeu? Então é como se o anarquismo, nesse sentido que eu falei, do niilismo, ele fala assim, olha, a gente errou, vamos começar de novo? Vamos. Então vamos destruir tudo. O anarquismo teórico, filosófico que tem aí é isso. É isso. É tipo uma preocupação na destruição e nas garantias individuais de liberdade. É isso? Isso, exatamente. Mas o que faz depois, porque o problema é o que faz depois. Pelo que a gente tem debatido e olhando os filmes e olhando a sociedade em si, toda vez que você destrói o poder tem uma sensação, ele não aguenta o vácuo. Uma vez que ele fica no vácuo, imediatamente alguém entra lá. Aí que tá. O problema é quem entra, às vezes é pior do que o que vinha vindo. Então, destruir com a ideia que você tá dando reset para botar o quê? Se você nem deu reset, se você não sabe o que você vai botar, porque pode ser muito pior. Pelo menos é como me vem ao espírito. Então, os anarquistas, essa parte é meio nebulosa, porque nem destruir eles conseguiram destruir. Mas a ideia seria assim, nós temos valores humanistas que não são respeitados, e quando a gente destruir esse regime czarista, esse governo burguês hipócrita, quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre, né, uma frase famosa dos anarquistas, aí sim a gente vai poder ter uma nação que não tenha esse poder estatal opressor. Aí a gente vai poder ter uma sociedade livre disso. Então, talvez, de certo modo, os anarquistas eles têm uma visão otimista diante da natureza humana, entendeu? Achar que a natureza humana só não é boa porque está num regime corrupto. Então, se a gente destrói o regime corrupto, o ser humano ele floresce vai querer exercer isso. Mas ele vai me parece muito ingênuo isso daí perante a história em si. Porque toda vez que caiu um governo, imediatamente, se não tinha nada muito estabelecido para vir depois, é um pau comeu. Quando caiu um poder e é incerto quem entra em seguida, todo mundo, eu. Todo mundo quer ser o primeiro. Quem que vai pular lá no centro? Um monte de gente morre, um monte de gente sofre. Então, esse florescer do ser humano por consciência, por natureza própria, parece uma utopia absurda. É utópico. É extremamente
extremamente tópico, mas é que assim, o século XIX, ele estava muito marcado por causa da Revolução Francesa, do final do século XVIII. Então, para eles é como se fosse assim, porra, deu certo, eles deporam um rei, pô, depor um rei é você comprar briga direto com a tradição, né? O rei, aquele que representa a voz de Deus no mundo, uma força sagrada, né? Então, você depor um rei é um modo de você conseguir recomeçar a sociedade. E a França recomeçou com os burgueses no poder. Os comunistas falavam, a gente tem que recomeçar com o proletário no poder. O anarquista fala, não, é só a gente não recomeçar com o poder estatal. A gente acaba com tudo e faz tipo umas comunas, sabe, uns coletivos que um ajuda o outro ali e tal. Parece bobinho, porque a própria Revolução Francesa, que você acabou de mencionar, o que aconteceu? Tudo bem, mataram o rei, tira que essa injustiça daqui, vamos acabar com essa hipocrisia, maldade e crueldade estabelecida há séculos. Aí entrou o Reino do Terror, depois do Reino do Terror aconteceu A, B, C, D, E, F e voltou. E para conseguir passar por uma democracia alguma coisa, eles precisaram pasteurizar décadas, muitas décadas. O próprio Napoleão voltou. Virou imperador. Ele virou imperador, quer dizer, tudo bem, vamos destruiu, tá? Não deixou, não sabe direito o que quer, tá? Ninguém sabe direito o que quer. O que aconteceu? Virou uma operação sanfona ali, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, e voltou. A questão do imperador, a questão do rei, a questão do que já existia. Porque sabia funcionar só daquele jeito. No dia que você matou o rei, tudo bem, deu certo. Ei! E depois no dia seguinte o pau já começa a comer. É porque o anarquista, ele acredita que nós criamos valores. O anarquista, ele acha que é fácil você criar valor, entendeu? Então ele acha que assim, que você pode acordar um dia de manhã e falar, meus valores são diferentes dos valores brasileiros, católicos que estão aí. Eu tenho a minha cabeça, eu penso do meu modo. Eu sou uma ideia, eu sou autônomo. Logo, eu estou livre dessa dominação opressora. Então, se a gente destruir tudo isso, a gente vai criar novos valores. O anarquista, ele não entende, tem raízes da tradição que fazem com que a gente tenha valores sem que a gente necessariamente concorde com eles. É o cara que fala que é ateu, só que ele tem valores católicos muito claros. Ele acha que a gente tem que amar o outro como a gente se ama, que a gente tem que ajudar os pobres, sabe? Ele acha que inveja, ira, gula, preguiça são coisas danosas para uma vida, né? São vícios que atrapalham o desenvolvimento da virtude, né? Então, assim, quem fala muito disso é o Dostoiévski, né? Ele vivia metendo a boca nesses caras, né? E os personagens nihilistas, eles são sempre caras que acham que é fácil criar valor. Na verdade, são os idiotas. Mas eles usam isso como desculpa para fazer maldade. O Dostoiévski é um grande crítico desses nihilistas, anarquistas. Tem um livro dele chamado Os Demônios, que é um grupo revolucionário, entre aspas, que a única coisa que eles fazem é assassinar um colega dele. E depois todos eles sucumbem à culpa e se entregam à polícia. Então, assim, achar que um cara mascarado é antissistema e ele é uma ideia, e essa ideia que eu nem sei direito o que é isso, e no final todo mundo vai sair de máscara e vai depor o sistema, tal, isso é de uma ingenuidade absurda. Como se você pudesse escolher os valores que você tem. Não, é como se você fosse rebutar a partir do Éden, de um lugar maravilhoso, perfeito, onde que as coisas funcionam, né? E você rebuta, sem dúvida, rebuta. Você explodiu tudo lá, tudo bem. E aí, começa quem? Quem que ia ser a líder? Aquela Eve? Ela amadureceu sobre o sofrimento que o V causou para ela se tornou essa coisa magnífica que consegue lá assumir o poder e promover liberdade para tudo e todos. Que as pessoas, no final das contas, precisam comer, elas precisam ter um jeito da comida chegar na mesa. Ela precisa se transportar, ela precisa tomar um banho, ela precisa dormir. Como que... Ter segurança. Ter segurança. Como vai se promover isso a partir do quê? Da inteligência de quem? Eu penso muito isso para mim, ter o arco completo do que você quer. Ah, não, eu não quero mais esse negócio, eu não quero trabalhar mais nessa empresa. Tá, eu peço a conta. E aí? E no dia seguinte, o que acontece? Tá, ai, que sensação gostosa de liberdade. Tá, isso na primeira semana, na segunda, terceira. Quando o dinheiro começa a acabar, e aí? Você tinha o arco completo do que era que você queria? Tá, eu não quero mais essa casa. Tá, vou vender essa casa. Vendi. E aí? Tudo bem, peguei o dinheiro. Ai, me livrei desse abacaxi. Mas e o próximo passo? Você precisa ter o arco completo das visões. E ainda eu tô falando de coisas pequenas que você pode até justificar, dar a volta por cima, etc e tal. Mas
em sociedade, é muita gente. E aí não tem o arco completo, se explode e pronto. Então, não Não, sei, eu não tô gostando, não quero mais ser anarquista. não, ainda mais uma sociedade de massa, né? Porque não é Aham. uma sociedade pequena, uma sociedade pequenininha rural de 2.000 habitantes já dá pau. Era uma sociedade de massa, de, sei lá, a população da Inglaterra, 50 milhões de habitantes, sabe? Então parece que o V virou, ele parece que o que ele simboliza é uma ideia vaga de rebeldia. Essa é a ideia dele, Não, o né? que é legal, a gente tem falado de sociedades opressivas, porque em alguma medida eu acho que a gente quer fazer algum movimento, eu falo por mim, eu quero fazer algum movimento de entender como faz para não viver sobre opressão, ou numa opressão tóxica, ou aceitar parcialmente a opressão, porque eu sei que estou dentro de um grupo com um monte de gente, que não sou só eu que estou querendo resolver meus problemas, todo mundo está querendo resolver seus problemas, mas eu quero fazer esse movimento, mas então a anarquia não serve para mim, eu preciso de alguma coisa, tipo quando a gente conversou de Forrest Gump, sabe, que a gente falou lá que o que foi acontecendo nos Estados Unidos naquela época foi uma coisa que dialogou e chegou num outro lugar, então talvez seja uma forma mais pacífica. Não, e também tem a microfísica do poder, né? Como essa grande relação de poder se coloca nas pequenas relações, né? Na relação entre professor e aluno, entre gerente e empregado, entre pai e filho, entendeu? Quer dizer, assim, a instituição não é o parlamento que explode e acabou o poder, sabe? Como se tudo concluísse para aquilo. Quer dizer, e as outras dinâmicas, as outras instituições, e a escola, e o hospital, e o hospício, e a cadeia, e a delegacia, e a universidade, e o comércio, e as outras instituições, entendeu? Quer dizer, assim, vai muito além do que explodir um prédio onde políticos se reúnem. A sociedade, a cultura, ela acontece de um modo meio caótico e cego e invisível, mas é muito aparente, mas ao mesmo tempo a gente não sabe até onde vai as raízes dela, que não basta só, sabe? Tipo, não, tira aquele ali. Não, o problema tá em Brasília. Ah, tá em Brasília. Esse é o problema. O resto tá ótimo, né? Os outros 220 milhões de habitantes do Brasil, tá tudo maravilhoso, né? Sabe? Então, eu acho que é uma noção muito primária. Achar que o Estado é o inimigo e se cai o Estado, caiu tudo. Não. O Estado é Não, uma isso daí então a parte. gente tem que meio que já apontar como um ponto fraco do filme. É, Acho que é uma das coisas que não nos satisfez, pelo menos nós dois aqui como interlocutor, isso daí não deu certo pra gente. é um filme adolescente, assim, né? Não, tem a parte da denúncia, né? Porque é que parece que você, como a gente já tem falado disso, a gente já tá sabendo, já sei, né? A mídia controlando, o fascismo usando do terror para deixar medo na população, ou eles espalharem o vírus para botar terror e para se afirmar como governo, toque de recolher à noite para as pessoas não fazerem associação e se rebelar contra o governo. Então, mas isso daí, tudo bem, já sei. Não é bem um filme de entretenimento também. Você se sentiu entretido? Ai, que gostoso, assisti esse filme, comi pipoca, fui embora para casa, tô feliz. Eu dou nota boa, às vezes, pro filme, quando eu gosto dele também, quando eu me divirto. Você se sentiu divertido por esse filme? Eu achei um pouco cansativo, achei um pouco longo. Achei que não precisava ter, sabe, mais de 2 horas, entendeu? Tem uma hora parece que o filme se perde, assim. Eu ver, aí ele faz uns terrorismos, aí ele fica com ele, ela vai pra casa do amigo dela, daí ela é sequestrada, daí tem uma sequência de 20 minutos que ela é sequestrada, e que aí ela conhece a história lá da mulher, lá do não sei o que lá de Sal, entendeu? E aí ela volta, daí o detetive descobre que a médica trabalhou no campo de concentração, sabe assim? Então, assim, eu achei que tem uma hora parece que o filme ele meio que se perdeu, assim. Eu achei que foi um filme meio longo, as cenas de ação são legais, mas também, sei lá, nada de excepcional. E a figura do V, sei lá, é uma figura legal de ver ele, aquela coisa meio teatral, aquela fala rebuscada que ele tem. É um cara, assim, que ganha cena quando ele aparece, é legal, mas também fiquei meio de bode dele, assim, sabe? Fiquei meio, Não, porque ele tá... é um super-herói, ele tem superpoder, né? Ele pega a pessoa e joga na É, parede, a pessoa é arremessada a 3, 4 metros, né? você achou bobo? Nossa, a gente Eu achei acabou com ele. cansativo. Por que não assistir Vestinha? Por que não assistir V de Vingança? É cansativo e eu acho que tem filmes que argumentam melhor a opressão do que esse daí. Não que esse não fala sobre opressão, ele fala, só que não é tão legal, não é tão gostoso. Vá assistir A Onda, por exemplo, é muito mais divertido e explica sobre opressão, ou vai assistir Clube da Luta, também eu acho mais interessante. Não, não, e outra coisa também, o filme parece que ele, tipo, a gente tem que esperar pra vir, tipo, um super-herói
um super-homem para vencer o Estado. Tipo, o V consegue porque o V é quase que mágico. Ele faz tudo e não explica como ele faz, né? Não, ele consegue ter milhões de máscaras para distribuir, ele consegue colocar milhões de dinamites para explodir o parlamento, ele consegue pôr a música tocando para toda a população. De repente você fala assim, mas é um filme de super-herói? É o filme do Batman? É o filme do Superman? Não, não é. Ah, é um filme de denúncia, né? Então não tá ornando. Esse negócio não tá ornando. Não, é interessante porque o V, no quadrinho, né, que é baseado num história em quadrinho, ele foi criado para ser um anti-herói. A ideia era essa. Não ele ser um super-herói que resolve na porrada as coisas, que é o que ele coloca no filme. Ele é um cara, assim, comum, ele é ardiloso, ele tem umas ideias e tal. Mas assim, ele consegue vencer os caras manipulando eles, sabe assim? Ele consegue fazer os próprios caras se engalfinharem e se matarem, entendeu? Tipo, ele consegue implodir o sistema. Isso você diz Então, nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Então, tipo, ele faz uma mulher matar o chanceler e o cara que era da segurança é morto por uns bandidos, esses bandidos morrem, entendeu? Então, tipo assim, cada um dos caras vão morrendo, tipo, e ele vai implodindo o poder. Então, não é ele, no final, meio que ele se mata. Que quando aquele detetive que ela é aquele paraíba e fala, você não vai puxar lá e tal, ele que mata o V. E aí o V vira pra ele falar, ideias não sangram e tal, mas ele acaba morrendo. Uhum. E aí esse cara, só que assim, ele mata o V, ele fala, pô, legal, matei o monstro, acabei com esse cara, mas daí no final ele acaba ficando nesse anarquismo então, assim, o V, na verdade, no gibi, ele é só um cara manipulador que faz umas coisas, inclusive moralmente bem questionáveis, para chegar ao anarquismo. E ele não sabe qual é o próximo passo, porque ele acaba morrendo. O filme também meio que acaba assim. Inclusive, se eu não me engano, os anarquistas, falando agora eu lembrei, eu acho que tinha um lance assim também do tipo, o homem desse tempo não pode construir o próximo tempo. A luta deles é uma luta meio suicida, porque eles estão fadados a serem destruídos, porque eles têm vícios desse tempo corrupto. É um reset mesmo, né? Reseta geral, todo mundo tipo, vai para a selva, subir na árvore e fazer a roda de novo. É meio que isso, assim. Então, tipo, até mesmo eles têm que ser destruídos, porque eles têm vícios porque do mundo eles têm corrompido. Sementes do mal. Do retrocesso, Então tem meio que isso. Então é interessante porque, tipo, o filme, ele pegou o quadrinho e ele transformou numa história de super-herói bem tosca, sabe? E o V é quase que uma entidade meio fantasmagórica que faz tudo que ele faz, ele consegue fazer. Parece que assim, que não tem dificuldade pra ele, né? Ele não tem uma grande dificuldade, um grande antagonismo. Pô, os caras fuzilam ele fica de pé. Não, ele é super-herói, né? Rebenta a parede, defende a mocinha, a honra. Tem umas coisas assim também que me confunde, sabe? Tem hora que você fala assim, mas é um filme de sessão da tarde? Mas é um filme de super-herói? Mas é um filme de denúncia? E aí, de repente, o pessoal que é mais intelectual fala desse filme, eles pegam os elementos bons e fazem um belo discurso. Eu tô muito mais fã do pessoal que bolou os discursos a partir do filme do que do próprio filme. O pessoal conseguiu fazer desse filme, fazer aquela história do limão à limonada, fez do limão uma baita de uma história bonita. Teve 2 ou 3 vídeos que eu assisti hoje que eu fiquei de boca aberta. Falei, nossa, que análise interessante. Muito, explicou história, explicou sobre anarquismo, explicou sobre outras coisas, sobre democracia, liberdade e não liberdade. Ele usou o filme como um suporte para falar de ideias interessantes. Esse filme me cansou e foi difícil de falar dele. Em relação aos outros filmes que a gente tem falado, esse filme para mim foi um filme que cansou. Vamos dar nota para ele? Com respeito ao roteiro, o que você achou do roteiro? Achei um roteiro fraco, achei um roteiro que, eu acho, sabe, ele não dá explicação para uma série de coisas com a ideia de um V um super-herói. A Eve também, ela sofre, daí ela muda, e aí também não explica como que ela fugiu do governo, né? É um governo extremamente autoritário, os caras têm câmera em tudo quanto é lugar. Não, porque a ideia do Alan Moore, né, que é o autor do gibi, era fazer um 1984 com esse V, que é esse terrorista anarquista, para implodir o sistema. Então, assim, como que um regime desse não consegue identificar ela, cara? Ela tá andando por aí e ela, pelo que eu entendi, ela ficou, tipo, meses andando, sabe? Não é que ela ficou, tipo, 2 dias, mano, ela ficou meses. Como que ela comeu? Onde que ela dormiu? Onde que ela morou? Como que nenhuma câmera percebeu ela? Tipo, ela era uma inimiga pública, número 2. O V era número 1, ela era número 2. Como que ninguém... Sabe, assim, o filme não explica umas coisas, sabe? E achei o filme meio piegas. A televisão controla as pessoas. Tá todo mundo vendo TV, sabe? O líder também era aquele líder que fica falando, aquele jeito duro,
fazendo que nem o Hitler, fazendo caras e bocas e tal. Ele tem até uma franjinha, né, o líder, né? Não, mas eu acho que fizeram alusão ao Hitler, ao campo de É. concentração, na história de fazer experimentação científica nos outros. Ah, não, e aí a médica que cuidava do V era a legista da polícia. É, porque tinha mudado a identidade, conseguiu entrar Mudou a lá como identidade. legista, mas depois ela Ah, se olha, arrependeu, mas ele matou ela do mesmo jeito, porque até aceita o seu arrependimento, mas você está sendo julgada pelo que você fez, e você fez o mal, tome aqui, pá, morreu, te mato. Eu não sei, tudo me pareceu uma coxa de retalho e o cansativo. padre é do mal, a médica do mal, a cientista maluca do mal, o âncora da televisão. Não sei, meio maniqueísta, um filme meio bobo, assim. Nossa, achei. Puta, eu dou 5 pro roteiro. Eu acho que eu dou 5 também. Eu dou 5 pra esse roteiro aí. Não gostei. Os Satos também. Nós estamos os Satos, né, cara? Nossa. Os Satos não gostaram. Todo mundo adorando o filme e os Satos não gostaram. E você acha que ele se adequa ao nosso debate, que é sociedades opressivas? Assim, ele tem algumas denúncias, mas eu acho que é muito pobre. Eu acho que. Eu acho que ele até atrapalha, se você quiser saber. Eu acho que ele, tipo, ele despolitiza o debate, assim, sabe? Porque E o assim. que você entende? Você perguntou para mim, mas talvez eu não entenda bem a sua pergunta. O que é despolitizar um debate? Quando os assuntos verdadeiramente políticos, né, no que concerne aquilo que seria, digamos assim, o teor político de princípios políticos, de fato, assim, você entender o processo, entender aquilo como uma sistematização, o poder na sua complexidade, quando isso vira um assunto maniqueísta de tipo, vamos esperar o V surgir para mudar a sociedade, entendeu? Assim, é algo que fica despolitizado, perde a sua dimensão, a sua concretude real do tema, entendeu? De o que é uma sociedade opressiva, para virar um vilão de gibi e um herói de gibi, né? Que na verdade, quer dizer, o gibi na verdade é politizado, mas assim, sabe, quando isso vira uma coisa tosca, onde um super-herói está derrotando o mal, entendeu? Isso não é politizado, porque a política não é assim. A política é um processo de interesses, tem uma economia de escassez, tem conflitos sociais, entendeu? Então aí você despolitiza tudo isso para falar, é o bem contra o mal. Eu acho que ele tira essa carga política real. O que faz uma pessoa adotar o totalitarismo? O filme A Onda explica a carência, o ressentimento. O Lista Schindler explica. É um sistema burocrático, o cara só tá cumprindo ordem. Esse filme, ele não explica. É tipo assim, as pessoas veem TV e aceitam as mentiras. Bom, é isso, entendeu? Vamos Tipo quebrar, assim, vamos quebrar tudo. exatamente, entendeu? Então, assim, não é um debate politizado, porque não é um debate complexo, porque a politização ela é complexa. Você entender assim, como que a sociedade se organiza dessa maneira? E aí, não vê, parece assim, eles mentiram, enganaram todo mundo, agora eles mandam. É isso que faz uma sociedade ter um totalitarismo? Eles vão lá e mentem, e aí vem um cara que explode Não, um monte cria um monte de coisa. sofrimento, né? Porque eu acho que a ideia ali foi criar um monte de sofrimento. Você taca vírus, né? Você mesmo é o vilão, joga o vírus em todo mundo morre, faz tudo mais, cria uns campos de concentração e depois vou lá como salvador. Mas isso daí já tá chato. Isso daí, todo mundo já sabe. Isso daí. É, Será que todo mundo já sabe? Ou será que a gente também tá assumindo que todo mundo já sabe? Né? Talvez a gente esteja assumindo, porque o pessoal talvez não saiba que o governo é tão maldoso a ponto de fazer esse tipo de coisa. Quanto isso já não foi feito na sociedade? mas eu achei que o filme ele tira, sabe, essa densidade real e vira uma coisa simplista, entendeu? O simplismo é despolitização. Uma questão que realmente é densa, você trata ela de uma forma superficial, aponta muita coisa, porque nesse filme aponta-se para muita coisa, né? Aponta muita coisa e dá ares. Por isso que eu acho que é interessante, quando eu começo assim, eu falei, esse filme dá ares de alta intelectualidade. Ele traz muitos elementos, mas ele não discute, não mostra como que é e não apresenta opções ou relações diretas com a verdade de como realmente a sociedade funciona, né? O humano complexo, né? Ela sofreu e ela mudou? Pô, peraí. Então, mas aí vamos voltar à questão aqui. Isso daqui é quanto se adapta ao nosso tema. Ele se adapta ao nosso tema? Eu acho que ele se adapta, mas de um jeito ruim, sabe? Eu acho que ele se adapta de um jeito superficial, assim. Se adapta, tá? É um filme de sociedades opressivas, é um filme que fala de repressão, de totalitarismo, de alienação, mas tudo muito superficial e pra piorar, o cara dá pra um super-herói pra resolver tudo. Puta, eu dou 4.
Você tá dando 4 porque você não gostou do filme ou do jeito que ele fez os debates, né? Mas se eu for friamente só analisar se ele se adequa ao tema sociedades opressivas, sim, ele se adequa. É um filme que ele tem como premissa principal ser um filme de sociedades opressivas. Então, em termos de adequar ao tema, ele se adequa, né? Eu dou 8 para a adequação do tema. Eu não gostei também, mas que ele se adequa ao tema, ele se adequa, né? Ele não é o filme do Chapeuzinho Vermelho, ele não é o Ursinhos Carinhosos, ele é um filme de denúncia. Mal, mas é. Agora, qual que é o último mesmo? Quanto ele te fez pensar? Ele me fez pensar bastante, mas assim, pra meter pau nele. Ele me fez pensar pra entender a vida, a sociedade ou sociedades opressivas. Não, ele me deixa indignado nesse sentido. Por que as pessoas gostaram tanto desse filme? Onde as pessoas estão? Onde que elas estão mental e emocionalmente pra achar que esse filme é tão fantástico e denunciador assim? Então me fez pensar. Ele te fez pensar? Eu lembrei dessa coisa do anarquismo e tal, mas... sei lá, é aquele filme que você vai no cinema e depois você sai pra comer uma pizza, assim, sabe? Então tá bom. Então que nota que você dá? Eu dou 3. 3? Não, eu vou dar 5. Mas você vê, é um filme que a gente deu bastante nota baixa nele, né? Porque às vezes agrada até como entretenimento. Esse filme, por exemplo, ele não me agradou como entretenimento, que também é um elemento que a gente podia pôr nos nossos debates futuros, se ele me agradou como entretenimento. Porque atualmente, por exemplo, eu tô assistindo alguns filmes bem bobinhos do Netflix, você fala, nossa, não tem nada aí. Não tem nada aí. É bobeira, super-heróis, clichês, um atrás do outro. Mas ele me entretém, certo? Pra noite, assim, que eu quero descansar, não quero pensar em nada, isso daqui serve, né? Agora, esse filme não serve, porque ele também não me entreteve, ele me cansou. Vocês que estão assistindo aí, como vocês puderam ver, eu e o Francisco, a gente não gostou do filme. E é um filme muito aclamado, a maior parte das pessoas gosta. Manda a opinião de vocês. O que mais, Francisco? Tem que deixar o like, comentar, compartilhar, mandar pra, sabe aquela... Você fala, o filme é genial. Aí você manda pra ela. Tá uma provocada, né? Esse foi mais um episódio do Análise de Obras. Lembre-se de conferir nossas publicações no YouTube. E mais do que tudo, reflita sobre o que ouviu aqui e aprimore o seu senso crítico. Curta o canal e mantenha seu autoconhecimento como sua maior prioridade. Grande abraço. Até a próxima.